Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a mudança para coordenadas esféricas na integral tripla. Então, é da seguinte forma: dado um ponto do R3, as suas coordenadas esféricas, né, são dadas por essa tripla aqui, onde ρ ela é uma coordenada radial, ou seja, esse ρ ele é um raio, e θ e φ são dois ângulos. Então, dado esse ponto aqui, imagina que ele está bem aqui, as suas coordenadas esféricas da seguinte forma: você pega o ρ como sendo a distância da origem até o ponto, né? Então você tem a primeira coordenada. Aí você considera θ como sendo o ângulo entre o semi-eixo x positivo e a reta entre a origem e a projeção do ponto sobre o plano xy, né? Então é exatamente esse ângulo aqui, fica entre a origem e a projeção do ponto P sobre o plano. E o seu ângulo φ, ele é um ângulo que fica entre o semi-eixo z positivo e a reta que vai da origem até o ponto P. Então, o que eu quero que fique bem entendido é que esse ângulo φ, ele é um ângulo que sai a partir desse semi-eixo z positivo, né, e vai descendo aqui nessa direção, né, ele vai até o semi-eixo z negativo. Então, vou mostrar isso numa animação, como é que funciona. Se você quer acessar um ponto qualquer, né, aqui do espaço, o que é que você tem que fazer, né? Você deve alterar o ângulo, né? Esse ângulo θ ele pode se mexer em até 2π, né? Você vê que ele sai lá de trás e pode se mexer, ó, os 2π completo, né? Ele faz esse giro total. Enquanto que esse ângulo φ, ele é diferente, ele sai aqui do semi-eixo z positivo e ele só pode girar até no máximo π, né? Só faz a metade do giro, né? Não faz o giro completo, só até π. Enquanto que esse raio, né, o raio ρ, né, você pode mexer ele à vontade, né? Aí veja que qualquer ponto do espaço pode ser acessado dessa forma, né? Porque você pega e desloca o ângulo até onde fica a projeção dele. Em seguida, você ajusta o tamanho do raio e você controla a altura do ponto por meio desse ângulo φ, né? A altura do ponto você controla dessa forma. Se ele estiver acima do plano XY, né, você que o ângulo φ fique entre 0 e 90 graus. Se o ponto estiver abaixo do plano XY, você pede que o φ passe dos 90 graus, né, para que isso vá lá para baixo. E daí você controla também o θ e controla o tamanho desse raio dado por ρ. Então, como mostrado na animação, né, nós temos que o ρ ele é maior ou igual que zero, e nós temos também essa condição, 0 menor ou igual que φ, menor ou igual do que π. Enquanto que para o nosso θ, 0 menor ou igual que θ, menor ou igual que 2π. O nosso θ é permitido que ele gire, né, completo, enquanto que esse ângulo φ não pode. E eu vou tentar explicar brevemente, né, por que a gente só pede esse giro até π. Mas uma explicação melhor vai sair quando nós tivermos em mãos, né, o teorema de mudança de variável. Então, para ficar bem simples o entendimento, imagina aqui o ponto sobre o eixo y, o ponto de coordenadas 0, 1, 0. A gente sabe que o θ sai a partir daqui, sai aqui do semi-eixo positivo no plano XY. Então, o θ fica bem aqui. E a gente sabe que o outro ângulo, o φ, sai aqui a partir do semi-eixo z positivo e desce. Então, o que é que aconteceria se eu permitisse que esse ângulo φ, que ele girasse os 360 graus, que ele fizesse o giro completo? O que é que ia acontecer? Como é que eu faria para chegar nesse ponto 0, 1, 0? Bom, você podia fazer assim. Pega o θ,
e roda tudo isso aqui, ó. Vai, roda até chegar aqui. De quanto foi que eu rodei? Eu rodei 270 graus, não é isso? Eu saí daqui, rodei 180 quando eu cheguei lá na parte do eixo X negativo e rodei mais 90. Então eu fiz, ó, θ igual a 270 graus. Aí o que é que eu faço com esse ângulo, o ângulo daqui? Eu pego e giro para que ele fique aqui embaixo, fique no plano XY. Então eu faço ele igual a 90 graus. E o que é que eu faço com o ρ? Eu pego o ρ igual a 1. Então, quando você fez o seu ângulo φ igual a 90 graus, ele desceu para cá, né? Então ele está aqui no plano XY. Daí eu ajustei o ρ no tamanho 1 e eu rodei o θ igual a 270 graus. Então, se você tivesse uma seta para apontar, né, seria essa seta aqui. Ela bate exatamente no nosso ponto. Só que se você fizesse esse θ aqui, só que se você fizesse esse φ pertencer aqui ao invés de até π, até 2π, o que é que ia acontecer? Você podia rodar o θ apenas 90 graus. Você podia rodar só até aqui, ó. Quando chegar bem aqui, o que é que você faz? Você ajusta o R no tamanho 1, ou seja, você faz o R bem aqui de tamanho 1, e você faz o θ, e você faz o φ rodar os 270 graus. Ou seja, você tem a setinha verde bem aqui, né? Você faria o θ igual a 90, você faria o ρ igual a 1, e dessa vez você faria o φ igual a 270, né? Porque ele desceria, né, daqui, quando chegasse bem aqui no eixo Z negativo, você teria 180 graus, aí ele andaria mais 90 e cairia lá em cima do ponto. Então eu poderia fazer isso. E aí o que é que acontece? Se você permitisse que esse ângulo chegasse nos 2π, você teria duas formas diferentes de acessar o mesmo ponto, né? Você acessaria esse ponto 010 com essas coordenadas e com essas coordenadas. Ou seja, a gente perdeu a unicidade do modo de acessar o ponto, né? Quando a gente tem essa condição, de fato é possível mostrar que essa forma de acessar os pontos é única, né? Enquanto que se você permite os 2π, você perde a unicidade da forma de acessar os pontos. Então, por isso que a gente exige essa condição, que esse ângulo φ só possa, né, se deslocar de 0 até π. E mesmo assim, pode não ter ficado claro o motivo de por que essa unicidade é importante. Essa unicidade, nós veremos que ela é importante quando chegar ao teorema de mudança de variável, porque ele funciona desde que a transformação que eu vá usar seja uma transformação bijetiva. Quando você permite que isso aqui varie até 2π, você perde essa unicidade e, portanto, a transformação não é bijetiva. Então, para integrais triplas, né, para aplicação em integrais triplas, só funciona bem quando você faz essa exigência aqui, quando você tem a unicidade, né, do modo de acessar os pontos. Pronto, então, passada essa introdução, quando você quer converter de coordenadas esféricas para retangulares, você deve usar essas equações. X vai ser ρ seno de φ cosseno de θ, y vai ser ρ seno de φ seno de θ e z vai ser ρ cosseno de φ. E se você fizer o quadrado dessas três expressões aí, você obtém ρ elevado ao quadrado. Aí um primeiro exemplo, né? Vamos converter esse ponto dado em coordenadas esféricas para coordenadas retangulares, né? Então aqui você tem coordenadas esféricas, esse ponto aqui. Como é que você transforma para cartesianas ou retangulares? Você deve fazer o seguinte: quem é a primeira coordenada? É ρ igual a 2. A sua segunda coordenada é θ igual a π sobre 4 e a terceira é φ igual a π sobre 3. Então, para transformar em cartesianas, eu vou usar essas últimas equações aqui. X igual a ρ seno de φ cosseno de θ. Então, é só substituir. O teu ρ é 2, o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2,
E o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar raiz de 6 sobre 2. Aí o y, né, se você lembrar aqui, vai ser dado por ρ seno de φ seno de θ. Então ele é ρ seno de φ seno de θ, que vai ser 2. Aí o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Então também vai dar raiz de 6 sobre 2. E o teu z, novamente olhando para a fórmula, vai ser ρ cosseno de φ, que nesse caso vai ser 2. Aí o cosseno de π sobre 3 é 1 sobre 2. Portanto, isso é 1. Então, em coordenadas cartesianas, o nosso ponto será raiz de 6 sobre 2, raiz de 6 sobre 2, 1. Aí a pergunta não terminou, né? Agora vamos converter o ponto 0, 2 raiz de 3 menos 2, que está em coordenadas retangulares, para coordenadas esféricas. Então, aqui nós vamos fazer agora esse caminho. Nós vamos sair das cartesianas, né? O nosso ponto vai ser 0, 2 raiz de 3 menos 2. E nós queremos chegar aqui nas esféricas. Então, você pode conseguir de primeira o ρ, porque você tem que ρ ao quadrado é x2 mais y2 mais z2, né? Conforme essa última equação aqui. Mas daí 0 ao quadrado 0, 2 raiz de 3 ao quadrado é 12 e menos 2 ao quadrado é 4. Então isso vai dar 12 mais 4, que é igual a 16. Então ρ é a raiz de 16, né? Portanto ρ é igual a 4. Né? Lembre que o ρ é positivo, ele é uma coordenada radial. Aí agora nós podemos achar o cosseno de φ. Né? Se você olhar aqui para essa terceira equação aqui, você pode pegar o z e dividir por ρ. Né? Então você tem o cosseno de φ. Isso é a mesma coisa de z sobre ρ. Mas quem é o teu z? É menos 2. E quem é o teu ρ? É 4. Portanto, isso é menos 1 sobre 2. Mas aí, quem é o ângulo, de modo que o cosseno é menos 1 sobre 2? Esse ângulo é 2π sobre 3. Portanto, isso aqui é 2π sobre 3. Aí, voltando para cá, você pode achar agora o seu ângulo θ. E o modo mais fácil é usar a primeira equação. Você pode pegar e dividir o x por ρ seno de φ. Então, nós temos que o cosseno de θ vai ser x sobre ρ seno de φ. Mas como x é zero, então isso deve ser zero. Isso vai implicar que o seu ângulo θ vai ser π sobre 2. Mas você poderia perguntar, sim, por que é que o θ ele não pode ser 3π sobre 2? Por que é diferente? Aí, para entender isso, você pode, né, fazer um desenho, né, um desenho bem simples. Aqui você tem o z, aqui imagina que o eixo x positivo e aqui o eixo y. Se você fizesse o θ, né, esse θ aqui, ele rodar até chegar ali no outro lado, 3π sobre 2, você teria que o y ia ser negativo. Y seria negativo porque ia estar na parte do eixo, do semi-eixo y negativo. Só que você tem que o y é 2 raiz de 3, que é positivo. Portanto, ele deve estar aqui. Você só deve rodar 90 graus. Então, ele deve estar por aqui, a parte positiva. Portanto, né, você tem que o θ não pode ser 3π sobre 2. Então, está aqui as coordenadas desejadas e o seu ponto será 4π sobre 2 e 2π sobre 3. Então está aí a conversão, né, de coordenadas cartesianas para esféricas. E agora nós vamos dar uma fórmula, né, para a integração tripla usando as coordenadas esféricas. Se a sua região de integração E puder ser dada pelo que a gente chama de cunha esférica, ou seja, o E puder ser escrito nessa forma, né, como conjunto dessas triplas, ρ
θ, φ, de modo que o ρ fica limitado entre A e B, o θ fica limitado entre alfa e beta, e o seu φ fica limitado entre C e D, né? Você tem cada uma dessas coordenadas limitadas em intervalos, você pode escrever a sua integral tripla sobre esse conjunto E como essa integral aqui de forma iterada, né? Onde você vai trocar o x, y e z de sua função f pela transformação, né, de coordenadas esféricas, e aqui vai aparecer um elemento ρ ao quadrado seno de φ. Né? De fato, isso aí vai ser o elemento de volume. Né? Você troca o dv por ρ ao quadrado seno de φ, dρ, dθ, dφ. Então, isso aqui vai ser explicado também com o teorema de mudança de variável. O motivo de aparecer isso na fórmula é dado pelo teorema de mudança de variável. E aqui os intervalos de integração correspondentes, né? Correspondentes às limitações aqui. E essa fórmula 30 pode ser, né, pode ser estendida para regiões mais gerais. Né? Por exemplo, uma região em que você tem o θ limitado entre alfa e beta, o seu φ limitado entre C e D, enquanto que o seu ρ, né, que é a coordenada radial, fica limitado entre duas funções contínuas de θ e φ. Né? Então, essa integral aqui em 30 fica escrita, né, praticamente da mesma forma, só tendo cuidado de alterar aqui em cima, né, os intervalos de integração. Né? Você vai trocar o que tinha aqui, né, de A até B, pelas funções, né, G1 e G2. Mas daí segue, né, que isso é o intervalo de integração de ρ, você mantém esse elemento de volume, aí em seguida você tem dθ, e aqui eu esqueci de escrever, no final dφ. Aí vamos fazer o nosso primeiro exemplo, né, utilizando coordenadas esféricas. Vamos calcular essa integral tripla, onde B, né, é uma bola unitária. Ou seja, você tem aqui o seu espaço e B é a bola unitária. Aqui não estou fazendo uma restrição, então é a bola inteira. Então note que para usar as coordenadas esféricas, pelo menos para tentar usar uma dessas fórmulas, você tem que tentar deixar a região dessa forma, né? Você tem que tentar limitar o ρ, o θ e o φ. Mas aqui é muito simples escrever uma bola em coordenadas esféricas, né? Basta você prestar atenção que ela é da seguinte forma. Ela é o conjunto dos ρ, θ, φ, tal que. Como a bola é unitária, você tem que o ρ ele varia de 0 até tocar na casca da bola, que é 1. Então, o seu ρ varia entre 0 e 1. Aí, o que é que você faz com o seu ângulo θ? O seu ângulo θ você gira completo, né, para que você acesse todos os pontos aqui da bola. Então, o θ você gira completo. 0 menor ou igual que θ menor ou igual que 2π. E agora, como é que você faz com outro ângulo? Você pega e gira ele, né, entre 0 e π. Ou seja, ele sai aqui, ó, do eixo, semi-eixo Z positivo, e desce até esse semi-eixo Z negativo. Mas veja que você consegue percorrer toda a bola, porque se você quer um ponto lá atrás, como é que você vai fazer? Você pega, desce aqui até a altura desejada, aí você ajusta o raio, vem até aqui e gira com essa parte de verde, né? Que é, você gira com o ângulo θ, aí você consegue chegar lá atrás. Então, quando você faz todas essas variações, né, nesse caso você vai pedir que o φ fique entre 0 e π, você consegue escrever a bola como um conjunto desse tipo aqui. E daí você pode utilizar, nesse caso, a fórmula 30. Então, usando 30 e também notando, né, que aqui na função nós temos x² mais y² mais z². Você vai fazer toda essa troca aqui de 30, né? Você vai trocar o x por ρ seno de φ cosseno de θ, o y por ρ seno de φ seno de θ e o z por ρ cosseno de φ. Só que como aqui você já tem x2 mais y2 mais z2, isso dá exatamente ρ ao quadrado. Né? Nós vimos bem aqui no começo.
x2 mais y2 mais z2 dá ρ ao quadrado. Então, aqui a nossa integral tripla sobre b de e elevado a x2 mais y2 mais z2 elevado a 3 sobre 2 dv é a mesma coisa que a integral de 0 até π da integral de 0 até 2π da integral de 0 até 1 de e elevado a ρ ao quadrado, e isso elevado a 3 sobre 2. Aí você coloca o elemento, né, de volume, que é esse ρ quadrado seno de φ. Então, aqui vai multiplicar ρ ao quadrado seno de φ, dρ, aí o segundo intervalo, né, dθ, e o primeiro dφ. Pronto, então está aí escrito em coordenadas esféricas. Aí você pode notar que essa primeira integral vai ser feita em dρ. Portanto, o seno de φ não depende disso, ele já pode ir lá para fora, né? Então, você pode até escrever assim, integral de 0 até π, aí o seno de φ pode vir até para cá, né? Porque o φ vai ser integrado por último. Aí aqui fica a integral de 0 até 2π, e aqui fica a integral de 0 até 1 de ρ ao quadrado e elevado a ρ elevado a 3, né? Porque você cancela esse 2 do expoente de ρ quadrado com esse denominador de 3 sobre 2. Aí aqui dρ, dθ e dφ. Aí aqui, se você quiser, você pode utilizar uma substituição, se não, pode fazer direto, né? Na verdade, é só fazer u igual a ρ elevado a 3. Então, du é igual a 3ρ ao quadrado dρ. Aí você pega e passa dividindo 3, né? du sobre 3 vai ser igual a ρ ao quadrado dρ. Quando você faz isso, você ficou com apenas a integral de e elevado a u, que é o próprio e elevado a u. Então, isso aqui é a mesma coisa que a integral de 0 até π do seno de φ. Aí você pode colocar esse 3 aqui da divisão já lá fora, né? Aí fica a integral de 0 até 2π. Aí aqui deu e elevado a u, só que u é ρ elevado a 3. Isso você substituindo ρ igual a 0 e ρ igual a 1. Aí aqui dθ e dφ. Você pode fazer essa conta com mais calma, né? Pode fazer a substituição e fazer passo a passo. Eu já fiz direto. Aí substituindo, você vai ficar com a integral de 0 até π e seno de φ sobre 3. Aí vai ficar e elevado a 1 menos e elevado a 0. Só que e elevado a 0 é 1. Então fica e menos 1. E aqui, como nós não temos nada que depende de θ, né, a integral de 0 até 2π de dθ é apenas 2π. Então aparece aqui um 2π e só sobra essa integral em φ. Aí você pode jogar o que é constante fora, né, para ficar melhor. Você pode colocar assim, e menos 1, 2π sobre 3, integral de 0 até π de seno de φ, dφ. Só que isso é menos o cosseno, né, a integral disso, menos o cosseno de φ, com φ igual a 0, até φ igual a π. Só que quando você substitui em π, dá menos 1. Então fica menos 1. E quando você substitui em 0, dá 1. Aí fica também menos 1. E isso vai dar 1 mais 1, que é 2. Portanto, vai ficar 4π, né, já a resposta, sobre 3 é menos 1. Pronto, então tá aí a solução utilizando essa ideia, né, de coordenadas esféricas. Veja a diferença que aconteceria se você não utilizasse coordenadas esféricas. Você ia ter que resolver simplesmente essa integral aqui. Integral de menos 1 até 1, da integral de menos a raiz de 1 menos x2 até a raiz de 1 menos x2, da integral de menos a raiz de 1 menos x2 menos y2 até a raiz de 1 menos x2 menos y2 de e elevado a x2 mais y2 mais z2 elevado a 3 sobre 2 dz
dy, dx. Né? Eu não estou detalhando como foi que eu consegui cada limite de integração, mas é bem simples, né? Você pegaria a casca da casca inferior até a casca superior, aí você pegaria a projeção, que seria esse círculo aqui de raio 1, aí você pegaria o limite superior dele, que é isso aqui, o inferior dele, e você vê que o x vai de menos 1 até 1. Então, você teria que resolver essa daqui se fossem coordenadas cartesianas, né? Que isso aqui é muito complicado de se fazer, né? Então, é uma ferramenta muito boa as coordenadas esféricas para a resolução, né, de muitas integrais. Um outro exemplo é utilizar as coordenadas esféricas para determinar o volume do sólido que fica acima desse cone e abaixo dessa esfera. Só de início perceber, né, que essa esfera aqui você pode escrever assim. Aí aqui para você completar o quadrado em z, você vai ter que somar e subtrair 1 sobre 4. Né? Porque daí você torna isso como sendo x² mais y² mais z menos 1 sobre 2 ao quadrado igual a 1 sobre 4. Mais 1 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, se a gente for fazer aqui a figura, nós temos uma esfera centrada aqui em 0, 0, 1 sobre 2 e com raio 1 sobre 2. Então, essa esfera ela vai passar pela origem e vai passar aqui pelo ponto que tem coordenada z igual a 1, pelo ponto 0, 0, 1. Então, a esfera é essa daqui. Aí, o que é esse cone? Esse cone é essa parte aqui que eu estou fazendo de verde, né? E ele vai se intersectar com essa esfera. Então, como o sólido ele fica acima do cone e abaixo da esfera, a região, né, que nós queremos integrar é como se fosse um sorvete de casquinha. Essa região aqui que fica abaixo dessa parte da esfera, né, e acima do cone. Se a gente for remover a figura e olhar o desenho mais direitinho, né, é exatamente como se fosse um sorvete de casquinha, né? E agora o que nós estamos querendo fazer é tentar representar essa figura aqui nas coordenadas esféricas. De preferência, né, achar uma representação ou desse primeiro tipo aqui ou desse tipo aqui. Para que a gente possa utilizar uma dessas duas fórmulas. Mas aí de cara você percebe, né, que para acessar qualquer ponto dessa figura você vai ter que fazer o ângulo θ girar os 2π completo. Então a gente já tem aqui que 0 é menor ou igual do que o θ, que é menor ou igual do que o 2π. Aí agora como é que eu acho esse ângulo aqui, que é exatamente o ângulo φ? Quanto é que ele gira? Então eu vou trabalhar com essas equações aqui. Eu vou fazer a substituição de coordenadas esféricas. Eu vou chamar de x de ρ, né, como no começo. Rho seno de φ cosseno de θ. Chamar y igual a ρ seno de φ seno de θ. E z é ρ cosseno de φ. Daí, como nós temos essa equação da esfera x2 mais y2 mais z2 igual a z, então, como nós temos aqui, né, x2 mais y2 mais z2 deve ser ρ ao quadrado, então nós devemos ter ρ ao quadrado igual a z, que é ρ cosseno de φ. Né? Isso implica que ρ vai ser o cosseno de φ. Então, isso aqui é a nossa esfera em coordenadas esféricas. A esfera resultou nessa equação aqui. Aí note o seguinte, como você quer achar esse φ, né, que ângulo é esse, você percebe que ele ocorre quando você intersecta o seu cone com a sua esfera. Né? Ele ocorre exatamente nessa interseção. Então, para isso, basta você igualar a equação do cone com a equação da esfera, depois que você transforma ambos em coordenadas esféricas. Aí você vai pegar agora
essa equação aqui do cone, então. Então você vai ter z igual a raiz de x² mais y². Ou seja, já substituindo, x ao quadrado é ρ quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, mais ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. Daí, isso vai dar o quê? Vai dar apenas a raiz de ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Porque você pega, isola isso, né? Ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, que você tem em ambos esses termos. E cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai resultar em 1. Né? Então, por isso que fica ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Mas daí vai sair ρ seno de φ. Então, quando você olha na interseção, né, a interseção, essa parte mais de cinza, você deve ter, né, então, na interseção do cone com a esfera, devemos ter a equação da esfera, que é essa, coincidindo com a equação do cone, que é essa. Então, nós devemos ter ρ cosseno de φ. Aí aqui atenção que nós não vamos utilizar essa de baixo, na verdade vamos utilizar essa, porque ρ ao quadrado aqui é o z, né? Então nós precisamos da de cima. Então ρ cosseno de φ vai ser ρ seno de φ. Cancelando os r's, né? Você vai ter cosseno de φ igual ao seno de φ, mas isso vai implicar que φ é igual a π/4, né? Uma vez que a gente está na parte, né, nessa parte de cima, né, da figura. Então tá aí, tá descoberto o nosso φ, né? Mas isso aqui é o nosso φ máximo, né? É claro que o φ aqui sai de 0 e chega até no máximo π/4. Né? Então nós temos 0 menor ou igual que φ menor ou igual do que π/4. E daí quanto ao nosso ρ, né? Quais são as limitações dele? O nosso ρ está bem aqui. Ele está entre 0 e o cosseno de φ, né? Uma vez que você tem aqui qualquer ponto, né? Então, você sai aqui da origem, né, e chega no ponto. Isso aqui é que é o ρ. Né? Então, você tem um ponto lá em cima. Você pega e faz isso. Vai até chegar no cosseno de φ. Então, você tem que 0 menor ou igual que ρ, menor ou igual que o cosseno de φ. Portanto, tua região E pode ser descrita da seguinte forma. Os ρ, θ, φ, onde o θ está entre 0 e 2π, o φ está entre 0 e π/4 e o ρ entre 0 e o cosseno de φ. E se você olhar, essa região é desse tipo, né? É uma região esférica um pouquinho mais geral. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui de baixo, fórmula 31. Então, o volume de E é a integral tripla sobre E de dV. Aí, convertendo para as coordenadas esféricas, fica de 0 até 2π, 0 até π/4, e aqui de 0 até a função que está lá em cima, né? Até o cosseno de φ da sua função, que é a função 1. Aí, se você olhar para a fórmula, né? Aqui a gente substituiu a função, né? A função que depende de φ e de θ, e vai aparecer esse elemento aqui, multiplicando a sua função, que é a função 1. Né? Então, vai ficar 1 vezes ρ quadrado, seno de φ, dρ, dφ e dθ. Aí agora é só resolver. Você vê aqui que pode colocar o seno de φ para fora, né? Porque a integral que você faz primeiro é dρ. Né? Então, você pode fazer assim, 0 até π/4, seno de φ. A integral de ρ ao quadrado é ρ3/3. Com ρ igual a 0, até ρ igual a cosseno de φ, dφ e aqui dθ. Aí você substitui, então eu coloco 1/3 fora. Aí aqui você pode resolver de forma bem simples, né? Você pode fazer a substituição u igual a cosseno de φ, né? Aí você vai ter que du vai ser exatamente menos seno de φ
dφ. E daí você faz a substituição, né, resolve a indefinida, coloca aqui o resultado e no final você deve conseguir π sobre 8. Eu deixo esses detalhes finais aí para você fazer. Pronto, e aí está determinado o volume, né, dessa figura que é como se fosse um sorvete de casquinha. Agora nós vamos voltar a um exemplo da aula passada, né? Nós tínhamos essa integral aqui, né, que é o volume de um sólido, que ela é dada em coordenadas cilíndricas, e na aula passada nós convertemos, né, para uma integral em coordenadas cartesianas. Né? Aí agora nós vamos converter essa integral para uma integral em coordenadas esféricas e vamos calcular o volume desse sólido. Aí uma dica, né, é de que se você tiver o desenho da figura, né, o desenho da região, você pode ir para qualquer lugar. Né? Você pode ir para coordenadas retangulares, você pode ir para esféricas, pode ir para cilíndricas e daí você pode também mexer entre elas, né? Você pode ir de retangulares para esféricas ou cilíndricas, de esféricas para retangulares ou cilíndricas e de cilíndricas para esféricas ou retangulares. Você tendo o desenho, você pode fazer qualquer uma dessas coisas aqui. E daí, se você lembrar, eu vou mostrar aqui o desenho da aula anterior. Olha o que é que a gente teve, né? A gente tinha uma esfera por cima de raio 1 e o outro limitante era o cone. Né? Então, o volume, né, do sólido que a gente queria era do que ficava, né, aqui sobre a projeção do cone, abaixo do cone e nessa parte de fora, abaixo da esfera. Ou seja, só mais uma vez para fazer o desenho aqui, você tinha aqui uma esfera, o cone e o volume que a gente desejava é o que está aqui entre eles, né, entre a esfera e o cone. Daí a descrição em coordenadas esféricas é ainda mais fácil do que a de coordenadas cilíndricas. Porque a gente vê, né, sem nenhuma dificuldade, que como isso aqui é uma esfera de raio 1, né, ou seja, x2 mais y2 mais e2 igual a 1, então esse raio aqui, ele varia de 0 até 1. Né? Então, nós temos que 0 menor ou igual que ρ, menor ou igual que 1. Também, como você pega toda essa parte do sólido que está aqui externo ao cone e interno à esfera, então você tem que fazer o ângulo θ girar os dois π completo para você acessar todos os pontos. Então também é imediato que a gente vê que o nosso θ varia entre 0 e 2π. Agora o que a gente tem que olhar com mais atenção é qual é a variação do nosso φ. É a única coisa que a gente tem que prestar mais atenção, porque o φ, ele geralmente sai aqui do eixo Z positivo, né, e vai descendo nessa direção. Só que ele vai estar só depois aqui do cone, né? Depois que você sai do cone é que começa a contar esse ângulo. E ele chega no máximo, né, até aqui π sobre 2. Né, porque a sua figura só vai até o plano XY. Né? A sua figura, quando chega aqui no plano XY, termina. Então, a gente já tem que o limitante superior do φ é π sobre 2. E tenha muita atenção quanto a isso. Chamo mais atenção uma vez. A direção em que esse ângulo φ vai crescendo é a partir daqui, do eixo Z, e vai descendo. Né? Você não pode dizer que ao invés de π sobre 2, você colocaria 0 aqui. Não tem sentido. Né? Você vai descendo nessa direção aqui, em direção ao eixo Z negativo, né? A parte negativa. Então, o que você tem que saber é quanto é esse ângulo aqui de dentro. Porque se você souber quanto é que vale esse, então automaticamente você sabe quanto é que vale esse φ. Mas aí nem precisa fazer muito esforço para encontrá-lo. A gente descobriu também na aula passada que a interseção desse cone com a esfera é dado, né, pela equação x2 mais y2 igual a raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Exatamente na altura aqui, raiz de 2 sobre 2.
não é isso? Então, esse z aqui, esse tamanho de z, se você for formando um triângulo, né? Raiz de 2 sobre 2, que é o tamanho de z. Aí você tem aqui essa parte, né, como se você tomasse um recorte do cone, né? Você tem essa parte aqui. Aí você tem que essa distância, né, quando você forma o triângulo, quanto é que é essa distância? Essa distância também é raiz de 2 sobre 2. E é porque a interseção da sua esfera com esse cone é essa circunferência aqui de raio, raiz de 2 sobre 2. Então essa distância, né, daqui para cá é raiz de 2 sobre 2. Aí você fechou, né, o triângulo. Você fechou esse triângulo aqui que eu estou marcando aqui na figura, como esse aqui. Então você quer saber esse ângulo de roxo, que eu marquei bem aqui, que corresponde nessa figura aqui em 2D a esse ângulo aqui. Digamos que ele seja um alfa. Mas aí, como você tem os dois lados, é uma relação trigonométrica simples, né? Você tem que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, isso dá raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Mas isso é 1. Mas se tangente de alfa é 1, implica o quê? Implica que alfa é igual a π sobre 4, né, que é o arco tangente de 1. Portanto, esse ângulo aqui ele vale 45 graus. Portanto, essa linha de verde aqui, né, que vai separar essa parte de dentro do cone para a parte externa do cone, é quando você tem o ângulo, esse ângulo aqui, igual a 45 graus. Então, essa variação de cinza que eu tô marcando aqui, ela é de 45 graus até 90 graus, ou seja, de π sobre 4 até π sobre 2. Portanto, tá aqui as três variações. Aí veja como fica simples, né, a integral. O volume de S vai ser, né, duas vezes, porque aqui nós temos um 2, a integral de 0 até 2π, da integral com o ρ variando de 0 até 1, e com o nosso φ de π sobre 4 até π sobre 2. E daí fica ρ ao quadrado, seno de φ dφ, dρ, e aqui dθ. Aí aqui é bem tranquilo de resolver, né? Você integra primeiro aqui em dφ, integral do seno é menos o cosseno, né? Então isso aqui é a mesma coisa que duas vezes a integral de 0 até 2π, da integral de 0 até 1, de menos ρ quadrado, cosseno de φ, onde você troca φ por π sobre 4 e φ por π sobre 2. Então, dρ e aqui dθ. Mas quando você troca φ por π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero, então só vai interessar em π sobre 4, né? Que o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, como fica raiz de 2 sobre 2, eu ponho o 2 do denominador para fora para cancelar com esse daqui. E ponho raiz de 2 sozinho. Então, fica raiz de 2 da integral de 0 até 2π, da integral de 0 até 1 de ρ ao quadrado dρ e dθ. Veja que o sinal de menos sumiu, né? Porque quando você substituiu no limite superior da integração, ele zerou. E quando foi nesse outro, o sinal de menos que vem da fórmula cancelou com esse. Aí a integral de ρ ao quadrado com respeito a ρ é ρ elevado a 3 sobre 3. Então fica raiz de 2 sobre 3. Aí quando você substitui, isso dá 1, né? E daí fica a integral apenas de dθ, de 0 até 2π, que é apenas 2π. Portanto, o resultado deve ser 2π sobre 3, raiz de 2. Pronto, então, com as coordenadas esféricas, ó, ficou bem curtinha a resolução dessa integral.